A paz do Senhor, eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar no Templo Sede da Assembleia de Deus de Curitiba, comentarista de lições bíblicas de jovens da CPAD, doutor em teologia. Nesta semana nós vamos estudar a lição de número 6, que tem o título A Imaturidade Espiritual dos Coríntios. Mas antes de iniciar esta nossa lição, vou pedir mais uma vez para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que você clique lá no joinha para demonstrar que esse assunto é um assunto interessante e com isso o YouTube vai divulgar para as demais pessoas também para acessar e clique também no sininho para você receber as atualizações do canal. Feito isso, vamos então à lição desta semana. Nesta lição nós vamos ver que os coríntios eram imaturos na vida cristã. Vamos ver o que pode nos impedir de crescer na fé e qual é o perigo da estagnação da fé. O texto do dia está baseado em 1 Coríntios 3:11. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A síntese, a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, e depois do verso 10 ao verso 23. Diz o seguinte: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pôs por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a igreja ela foi edificada, ela foi formada para cumprir a missão de Cristo, ou seja, dar continuidade à missão de Cristo, a missão da igreja, que é pregar o evangelho das boas novas em Cristo Jesus. Mas a imaturidade dos coríntios estava impedindo-os, ou atrapalhando o bom andamento da obra de Deus na igreja de Corinto. Por isso, o apóstolo Paulo precisava adverti-los, orientá-los,
para que houvesse uma mudança de comportamento, para que a missão de Deus não fosse prejudicada pela imaturidade dos coríntios. É isso que nós vamos ver nesta lição. O apóstolo Paulo advertindo a imaturidade dos coríntios, chamando-os de carnais, de meninos na fé, devido ao seu comportamento, em especial a inveja que provocava dissensões e partidarismo na igreja. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Tópico 1. Os coríntios eram imaturos na vida cristã. A igreja em Corinto era formada por pessoas que haviam saído do paganismo e do judaísmo. Mas, infelizmente, a carta aos Coríntios demonstra que o paganismo e o judaísmo ainda não havia saído da vida de muitos membros da igreja em Corinto. Eles ainda praticavam ações que eram da vida pregressa, ou da vida quando eles ainda praticavam o paganismo e o judaísmo. E o apóstolo Paulo, ele ressalta que o comportamento dos coríntios estava demonstrando que eles eram imaturos espirituais. Comportamento como crianças mimadas, como pessoas que focavam somente os seus objetivos, os seus interesses, e ainda não haviam entendido a verdade, a veracidade, a seriedade do Evangelho. E assim o apóstolo Paulo vai adverti-los. E essa advertência do apóstolo Paulo, ela se traduz em muitos comportamentos ainda hoje, como nós vamos ver nesta lição, e ao longo desse trimestre, como as pessoas têm os comportamentos infantis, ainda hoje, a semelhança do comportamento dos coríntios. O ser humano não mudou muito. Muitas pessoas, hoje, muitos cristãos, seguem o bom exemplo de Cristo, do apóstolo Paulo, mas infelizmente, muitos estão andando de acordo com o comportamento dos coríntios daquela época. E nós vamos ver o desenrolar desta lição. Os coríntios são chamados de crianças espirituais. Nesse subtópico, eu destaco que toda analogia é incompleta, ou seja, são figuras que são utilizadas para demonstrar ou trazer um exemplo. No caso aqui, é a questão do apóstolo Paulo usar a figura da criança para demonstrar o comportamento dos coríntios. Não foi somente o apóstolo Paulo, eu destaco, que utilizou essa figura. Nós vemos que tanto Pedro como Jesus e também o apóstolo Paulo utilizam essa figura. Mas nós temos que entender que, de acordo com o contexto, nós vamos entender qual é o sentido que a pessoa que utiliza essa figura quer trazer. Nós vamos ver que Pedro e Jesus utilizam essa figura no sentido positivo. Por outro lado, Paulo a utiliza no sentido negativo. Ou seja, o exemplo da criança pode ser utilizado tanto no sentido positivo como no sentido negativo. E aqui o apóstolo Paulo vai destacar um exemplo negativo da criança, não porque a criança é má, no sentido aqui, mas porque ela ainda é inexperiente, é imatura, que é o que o apóstolo Paulo quer destacar. O apóstolo Pedro diz o seguinte: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2:2. Quando utiliza essa figura da criança, o exemplo da criança, ele traz um sentido positivo porque ele destaca o apetite saudável da criança. Ou seja, ela, quando nasce, ela tem um apetite saudável pelo leite, que lhe é necessário para o seu crescimento e também para alimentar o seu corpo e ajudar, auxiliar no seu desenvolvimento. No caso aqui, esse leite, o apóstolo Paulo utiliza como figura da palavra de Deus, que isso é importantíssimo para aqueles que estão nascendo na fé, então são novos na fé. Muito importante se fundamentar na palavra de Deus. E com isso, nós vemos que também ao longo da sua vida espiritual vai ser fundamental esse alimento. Mas nós vamos ver que esse alimento vai ser gradativo, ou seja, esse crescimento na palavra de Deus também é algo que vai se desenvolvendo. Jesus, por outro lado, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18:17.
Neste exemplo de Jesus, ele destaca a simplicidade e a humildade da criança. Ou seja, quem não tiver a humildade de uma criança, a simplicidade de uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Você vê como a criança ela é simples. A criança ela é humilde, sem malícia. Quando você trata com uma criança, ela ou algum fato ou outro, ela de repente ela volta, ela te abraça, ela te trata com carinho, mesmo quando aconteceu alguma coisa que você advertiu, quando você corrigiu aquela criança, ela não fica guardando aquela amargura, mas ela consegue de uma forma agradável, de uma forma que ela vem te conquistar. O pai sabe muito bem disso, a mãe sabe muito bem disso. Como a criança, quando ela faz algo errado, você chama atenção, ela não aceita na hora, ela fica preocupada, mas ela vem, abraça o papai, abraça a mamãe, esquece daquilo que passou. Diferente do comportamento de muitas pessoas adultas, quando elas são corrigidas, quando são advertidas das suas falhas. Os ouvintes de Jesus, ao final do seu discurso, vão entender que Jesus está dizendo que quem não se comportar como uma criança, ou seja, não ser humilde como uma criança, não ser simples como uma criança, não entrará no reino de Deus. São aspectos positivos da criança que Jesus utiliza como exemplo para os seus ouvintes. Já o apóstolo Paulo, ele vem destacar aqui, quando ele usa a comparação dos coríntios como criança, o aspecto negativo, a falta de capacidade dos coríntios de entender a seriedade do evangelho. Que aquela vida em comunidade não era brincadeira, que dizer-se e apresentar-se como cristão não era algo para ser tratado de uma forma frágil, mas estava demonstrando a sua filiação divina e também demonstrando que eles tinham que ali cumprir e fazer o evangelho de Deus, demonstrando não somente em palavras, mas também em prática, na vida em comunidade. Subtópico 3. O cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. Nesse terceiro tópico, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele afirma que não poderia alimentá-los com um alimento mais sólido, porque eles ainda eram crianças. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele vai ter que falar de uma forma diferenciada, um tratamento especial, como nós já falamos em lições anteriores, como Paulo vai abordando para falar com os coríntios com todo cuidado. Porque eles não poderiam receber uma palavra mais sólida, uma palavra mais alicerçada, porque eles eram meninos, espiritualmente falando. É isso que o apóstolo Paulo destaca. E como nós vemos também o autor aos Hebreus destacar, quando o autor diz o seguinte: qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Então aí eu faço, aí mais uma vez, reforço o sentido que você tem que verificar quando está tratando de uma figura. O autor diz que quem se alimenta somente como um leite, ele não experimenta a palavra da justiça. Então, Cristo é o referencial, o centro é Cristo, e não cada um de nós. Temos que pensar no reino de Deus, na missão da igreja, para o fortalecimento e para o benefício daqueles que se agregam à igreja de Cristo. Paulo demonstra, através de suas palavras, que o crescimento dos coríntios estava sendo muito lento, apesar de eles se considerarem adultos e prontos. O apóstolo Paulo fala sobre isso também nessa epístola. Eles se achavam prontos, eles se achavam superiores, acabados, mas o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que, na realidade, eles ainda eram crianças. O crescimento deles era muito lento, espiritualmente falando. Precisavam crescer. Por isso, esse cuidado do apóstolo Paulo ao falar com os coríntios. Pessoas imaturas, crianças espiritualmente falando, não suportam ser corrigidas. Não suportam ser orientadas por alguém experiente. Eles acham que sabem o que estão fazendo, que ninguém deve falar, orientar e corrigi-los, porque eles sabem o que estão fazendo. Que eles são adultos, mas na realidade são crianças, infelizmente. Isso se repete. Tópico 2. O que pode nos impedir de crescer na fé? Subtópico 1. Alimentar o sentimento de inveja. Nesse tópico nós vamos estudar sobre o que nos impede de crescer na fé. Então a primeira resposta ao título desse subtópico
é alimentar o sentimento de inveja. Então a inveja é uma das paixões humanas. Eu comento isso no meu livro Cobiça e Orgulho, então eu comento aqui nesse livro também. Quem quiser aprofundar mais, também adquira o livro, que eu falo sobre isso lá nesse livro, quando falo de Caim e Abel. Então esse sentimento, que é uma das paixões humanas, a inveja, ela é uma característica muito peculiar de quem ainda é imaturo espiritual. Também aqueles que são carnais, né? Tanto imaturo como carnal. Ele não consegue controlar esse sentimento de inveja. Todos nós temos. Lembra que eu já citei isso. Todos nós temos esse sentimento, é uma paixão humana, natural do ser humano. Só que o cristão regenerado, ele deve ter o controle sobre esse sentimento. Deve estar constantemente policiando, analisando o que tem provocado em si sentimento de inveja e tratar esse assunto, em especial diante de Deus. Colocar esse sentimento diante de Deus para tratar para si, para que o seu comportamento possa ser modificado e você possa crescer na fé. E um dos produtos da inveja são dissensões e partidarismo, conflitos. É o que estava acontecendo em Corinto. Esse sentimento de inveja, ele altera o poder de julgamento do indivíduo. Quem tem esse sentimento de inveja, ele tem um grande peso, uma grande perda, porque não consegue suportar o sucesso do outro. Eu já coloco lá, como disse no livro de Cobiça e Orgulho, sobre essa questão que geralmente a pessoa tem inveja das pessoas que são seus pares. Geralmente não há inveja daquele que está muito acima, superior ou muito abaixo, mas são aquelas pessoas que são seus concorrentes, ou possíveis concorrentes. E esse sentimento vai prejudicando essa pessoa e o seu poder de julgamento ele é alterado, porque a inveja é que controla a sua atitude, o seu comportamento, as suas ações. A palavra inveja tem a sua origem latina nos termos invidere, olhar, dentro de olhar, ou seja, a pessoa que tem a inveja, ela tem um olhar destrutivo, ou seja, um olhar maléfico que penetra o outro de forma destrutiva. É uma pessoa que passa a ser controlada por esse sentimento, por esse incômodo, quando ele percebe as pessoas têm o seu objeto de desejo. Então ele direciona a sua maldade para essa pessoa, por entender essa pessoa como sendo algo que impede de ter o seu objeto de desejo. Por isso essa pessoa ela vive em função do que os outros têm. E ela não valoriza aquilo que tem. Então uma pessoa que é dominada por esse sentimento, ela não dá graça por aquilo que ela tem recebido de Deus, pelo contrário. Ela começa a reclamar ou se aborrecer porque os outros têm aquilo que ela ainda não tem e que ela quer, como objeto de desejo. É por isso que é um comportamento de uma criança, né? Aquela criança que quer de todo jeito, porque acha que tem o direito de ter tudo. Esse é o sentido negativo desse exemplo. E o pior é que essa pessoa, muitas vezes, ela não se importa se ela não tiver esse objeto de desejo, desde que essa outra pessoa, que ela tem inveja, também não tem. É o sentimento do perde-perde. Não importa então que eu não tenho. Se eu não puder ter, então que ele não tenha também. Já viram pessoas que têm esse comportamento? Isso não é tão difícil de acontecer assim. É mais natural do que a gente imagina. Infelizmente, isso acontece também dentro da igreja. É por isso, como eu já disse e reforço aqui, é preciso você administrar esse seu sentimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus e tratar esse sentimento dia a dia, para que você possa ter o equilíbrio sobre essa paixão humana que tem destruído a fé de muitas pessoas. A pessoa que consegue tratar esse sentimento, administrar, é uma pessoa madura espiritualmente. E é isso que o apóstolo Paulo queria levar os coríntios a obter, uma maturidade espiritual. Não deixar que a inveja levasse-os à dissensão, a conflitos e destruísse a união da igreja, impedindo ou atrapalhando que ela cumprisse com a sua missão.
Subtópico 2. Promover contenda e dissensões. No subtópico anterior, nós vimos que a inveja é a causa principal, ou uma das causas principais que levam a pessoa a não crescer na fé. Falamos também que ela promove dissensões e contendas. O que pode nos impedir de crescer na fé, então, são essas contendas, essas intrigas que são causadas pela inveja, mas não somente pela inveja. Tipo, a ambição, que está relacionada à inveja também, mas também ela pode não estar relacionada à soberba, à arrogância, dentre outros comportamentos, pode levar as pessoas também a esse produto que é a dissensão, contenda entre os irmãos dentro da igreja. Paulo, quando ele escreve os Romanos, capítulo 13, verso 13, ele destaca novamente esse comportamento lá entre os romanos. Quem promove dissensões e contenda não consegue ter uma vida sincera diante de Deus e diante dos demais membros da igreja. Ou seja, é uma vida de aparência. São pessoas que falam uma coisa, demonstram uma coisa, mas por trás ele trabalha para que haja dissensões, contenda, trabalha de uma forma negativa para a unidade da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo também diz que as pessoas que promovem contenda, dissensões, sempre focadas, né, nos seus interesses, e tirar vantagem disso também, são pessoas imaturas, pessoas carnais e pessoas imaturas espiritualmente falando. Ele deixa bem claro isso nesse texto que nós estamos estudando. Subtópico 3. A falta de unidade. O apóstolo Paulo, como referência para as suas pregações, para a sua forma de agir, ele partia do pessoal para o comunitário, considerando cada pessoa como parte de um todo, quando ele apresenta a igreja como o corpo de Cristo. Ou seja, todos nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com a sua função. E nós temos que valorizar a nossa função. E valorizar a função das demais pessoas que caminham conosco nessa caminhada cristã, respeitando cada um com a sua função. E com vistas a um crescimento coletivo, com vista ao cumprimento da missão da igreja, pregação do evangelho, tanto na teoria como na prática, eles focam na sua missão, agradecendo, sendo grato a Deus pela responsabilidade recebida e compartilham os seus ombros com as demais pessoas dentro das suas atribuições também. Ou seja, focando um único objetivo, contribuindo com aquilo que ele pode para que todos possam crescer, em especial que haja o crescimento do reino de Deus. Infelizmente, os coríntios estavam andando num caminho contrário da proposta do apóstolo Paulo. Assim como muitos nas nossas igrejas hoje, dentre as igrejas evangélicas, dentre as igrejas cristãs hoje, trabalhando de forma contrária à verdade do evangelho, à verdade do propósito do evangelho de Cristo e da igreja primitiva, das primeiras comunidades. Tópico 3. O perigo da estagnação na fé. Subtópico 1. Substituir o verdadeiro fundamento imobiliza a fé, com base no verso 10 e no verso 11. Você irá perceber que na lição foi escolhido os 5 primeiros versículos, né, como leitura bíblica em classe. Se você olhar quem tiver o livro que eu escrevi, você vai ver que o referencial para essa lição de hoje é o verso do verso 1 até o verso 23. Então, em destaque do verso 1 ao 5 e depois do verso 10 ao 23. Então aqui nós vamos estudar a segunda parte dessa perícope da epístola aos Coríntios. No verso 10, o apóstolo Paulo introduz uma nova metáfora, Paulo utiliza muito no seu ensinamento. Aqui é a metáfora da construção do edifício. Que o apóstolo Paulo vai falar sobre os fundamentos. Que os fundamentos são muito importantes na construção do edifício. Se o fundamento não for bem sólido, bem construído, vai comprometer toda a construção. E aqui o apóstolo Paulo fala dos fundamentos que ele trouxe para a igreja em Coríntios quando ele a fundou. Esse fundamento é Cristo. Esse fundamento é o evangelho das boas novas em Cristo, da mensagem
da cruz de Cristo, da mensagem do sacrifício de Cristo, da mensagem da religação do ser humano com Deus por meio do sacrifício de Cristo, que é o sentido da religião. Então Paulo fala a respeito desse fundamento. Então ele utiliza essa figura, essa metáfora da construção, para demonstrar que alguns líderes, que alguns dentre os coríntios, estavam querendo prejudicar, danificar esse fundamento que o apóstolo Paulo havia fundado na igreja. E com isso, eles estavam atrapalhando a construção do edifício que é a igreja de Cristo na terra. Eles usavam a razão com intenções orgulhosas, que eu já destaquei, nós vamos reforçar mas, novamente, depois à frente, que o conhecimento, o uso da razão é importantíssimo, desde que usada não somente para o benefício próprio, individual, mas para o benefício da coletividade. Diferente desses líderes que ali estavam lançando esses fundamentos, com base nos seus próprios interesses, querendo ser eles os principais beneficiados e buscando dominação e poder sobre os demais membros da comunidade. Por isso que eles estavam estagnados na fé. Por isso que Paulo os compara a uma criança no sentido espiritual. No versículo 11, o apóstolo Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Paulo está com isso dizendo que essas pessoas mal intencionadas, que estavam provocando distensões na igreja, estavam trazendo outro fundamento que não era Cristo. Então, você veja qual era a dificuldade, qual era o impacto que essas pessoas estavam trazendo para a igreja, tirando o foco de Cristo. Subtópico 2. Ignorar o juízo divino pode comprometer a vida eterna com Deus. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo, ele vai enfatizando aí que todas as pessoas, indistintamente, terão que prestar conta diante de Deus. Então, mais uma vez, ele os chama à responsabilidade. Porque eles estavam se comportando como se Deus não existisse. Como se pudesse fazer o que quisessem. Aqui, eu uso um exemplo que eu utilizo muitas vezes. Algo que me incomoda muito. Porque nós vemos que nós, como cristãos, muitas vezes criticamos ateus. Dizendo que os ateus, né, quando se pode não acreditar em Deus, olha o que esse povo está fazendo, olha o que estão falando. Mas, muitas vezes, um ateu, o seu comportamento é muito mais exemplar, comparando com o ensinamento de Cristo, do que muitos cristãos. Então, tem muitas pessoas que não são ateus na teoria, mas são na prática. São líderes, são membros de igreja, são líderes de departamento, são líderes de igreja, pastores, que fazem o que fazem, buscam atender seus próprios interesses, tentam oprimir, dominar pela opressão, melhor dizendo, como se Deus não existisse. Como se não fosse Deus o dono da igreja. Pensando que sairão impunes. Então, para essas pessoas, Deus não existe. Porque fazem aberrações, fazem uso das suas funções, da sua autoridade, para tomar benefício, para tomar a honra que é para ser dado para Deus, para tomar aquilo que é de Deus, da casa de Deus, como se Deus não existisse. Então são ateus na prática. É assim que eu chamo. Mais à frente, no capítulo 4, do verso 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz que aquele que usa de engano, que faz a obra de Deus de forma fraudulenta, não ficará impune. Então tem muitas pessoas que, por sentir a impunidade agora, no momento presente, acham que até estejam fazendo a vontade de Deus, estejam de acordo com a vontade de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo aponta para uma prestação de conta diante de Deus, não necessariamente na vida presente. Então tem muitas pessoas que, olhando de forma humana, natural,
parece que morreram impunes por o que fizeram. Mas vai ter um momento que vai ter que prestar conta diante de Deus. Nós, como mensageiros de Deus, temos que alertar, como o apóstolo Paulo alertou. Cuidado, que todos vão prestar conta diante de Deus. Reveja as suas atitudes, reveja os seus comportamentos. Deus existe. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que muitas pessoas acham que ele não existe, que não tem que prestar conta diante de Deus. O perigo de se gloriar na sabedoria humana, verso 18 ao 23. O apóstolo Paulo, ele evidencia que os coríntios tinham uma aparência de caridosa, uma aparência de piedade. Mas na realidade eles eram guiados pelo alto conceito que tinham de si mesmo. Se achavam os bambambam, o último pacote da bolacha, como diz os jovens dos nossos dias. Achavam-se superiores, dono de si. Não precisava prestar conta a ninguém. Na sua maioria, pelo contexto da epístola, nós vemos que eram pessoas que eram privilegiadas na sociedade em que eles viviam. E por isso, achavam que diante de Deus, eles tinham o mesmo conceito. Pessoas que, por interesse, pessoas por serem oprimidas ou com medo do que poderia acontecer com elas, os tratavam de forma diferenciada como lhes era imposto. E eles queriam esse mesmo tratamento dentro da igreja, achando que a igreja era um negócio deles, era um negócio que o ser humano pode tomar e agir como ele queira, como era a sociedade. Mas o dono da igreja é Cristo. Deus é o Senhor da igreja. É Ele que governa. É Ele que dirige, é Ele que dá as estratégias. E essas pessoas achavam diferentes. Paulo os adverte a não serem sábios aos seus próprios olhos. Os experts, os espertalhões. No verso 18 e 19, o apóstolo Paulo diz que Deus apanha esses sábios. Coloco aí entre vírgulas. Segundo a sua própria avaliação, na sua própria astúcia. Ou seja, não vale a pena ser sábio segundo o mundo. Não vale a pena ser bem-sucedido segundo os conceitos humanos, os conceitos do mundo, e trazer isso para a igreja. Tem muitas pessoas que avaliam o seu ministério de acordo com o campo que tem, de acordo com os membros que tem, de acordo com as pregações que faz, as pessoas que se convertem, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, etc., entre outras coisas. E não atribui a Deus, não reconhece a dependência de Deus, pelo tudo que Ele é e que fez até hoje. Se acha sábio aos seus próprios olhos. E quando o apóstolo Paulo, ele destaca a questão da sabedoria, a questão da capacidade intelectual e cultural, que as pessoas valorizavam tanto, então o apóstolo Paulo não está colocando isso como ferramenta inútil ou desnecessária, mas o que ele destaca é como as pessoas usam essa capacidade intelectual e cultural para sobrepor-se das outras, para tirar vantagem sobre as outras pessoas. Aí que o apóstolo Paulo ele destaca. Então não é a busca do conhecimento como muitos falam, que é como o mal. Alguns até usam o texto, que a letra mata. Lá está falando da lei. O pessoal usa isso como a letra é o conhecimento. O conhecimento é importante, desde que seja bem aplicado. O apóstolo Paulo, nós vimos que é uma pessoa muito bem instruída, capacitada. Ele usou isso para o benefício do reino de Deus. Isso que é importante. Eu destaco na lição, abordo mais no livro, que em muitos ambientes hoje é tido como intelectuais, a fé tem sido tratada com grande deboche. As pessoas que expressam a sua fé têm sido humilhadas. Então deve haver um respeito, tanto pelos cristãos, pelas demais pessoas de origem, de crença diferente, de penso diferente dos cristãos. Tem que haver respeito. E também deve haver respeito dessas pessoas em relação à fé, como nós temos que respeitar a fé das outras pessoas também. Então é muito importante isso. Então, são ambientes que muitas vezes desfazem da fé, das pessoas que expressam a sua fé. Mas é importante nós estarmos bem fundamentados, porque independente de como vão ser tratados,
Se nós estivermos bem fundamentados no fundamento que o apóstolo Paulo fala, que é o fundamento sólido, independente do comportamento, do tratamento que nós venhamos a receber a respeito da nossa fé, nós vamos estar bem fundamentados, alicerçados. E isso não vai derrubar a nossa fé. Pelo contrário, vai fortalecer, porque nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos o que ele tem e qual o controle e qual o poder que ele tem sobre esse mundo e sobre outros mundos, que esses que se acham grandes sábios não conhecem. Mas o cristão sábio, ele conhece. E ele chega diante do Deus, autor, criador de todas as coisas. Vamos às considerações finais. O que nós vimos hoje nesta lição? Nós vimos que a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil e a necessidade do crescimento espiritual. Também vimos que os coríntios ainda eram carnais, pois alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, nós precisamos buscar a sabedoria divina e cultivar uma vida de comunhão e humildade para continuarmos a crescer até o dia do Senhor. Que nessa lição nós possamos reconhecer as possíveis fragilidades da nossa fé, que possamos aprender a tratar com essa paixão, esse sentimento de inveja que muitas vezes podem dominar a vida do cristão e tratá-las com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos olhar para Cristo e demonstrar através da nossa vida aquilo que nós aprendemos como fundamento da nossa fé, o exemplo de Cristo, o exemplo da cruz de Cristo, e que possamos fazer a diferença e dar continuidade na missão de Cristo, na pregação do Evangelho, e que isso venha provocar mudança. Obrigado pela sua assistência. Peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, compartilhe com os membros da igreja, aqueles que não são ainda, o mais que você puder. Se inscreva nos canais, clique lá, onde já falei para você, no joinha, o YouTube possa divulgar esse vídeo, no sininho se você ainda não clicou, para você receber atualizações, e compartilhe. Com um grande abraço,